Ouvindo alguns filósofos, alguns psicólogos sobre a evolução da sociedade, do seu comportamento, especialmente em países onde o nível de renda é mais baixo, parece que a sociedade tem, de certa forma, evoluído. E isso é percebido aqui com esses fatos novos, como jogos de azar digitais e outras formas de se produzir renda que tem sido buscado pela população, pela sociedade, ou pelo menos por parte dela. Isso aqui no Brasil especialmente demonstra o nível dos valores que são buscados. E esses valores normalmente têm no seu núcleo a busca por recursos, valores no pior sentido da palavra, quando na verdade a sociedade deveria estar buscando valores, princípios, valores morais, baseados na ética. Ela está buscando estritamente os valores monetários. E isso é com perdão do trocadilho, de um empobrecimento gigantesco. Quando a base da pessoa, daquilo que ela busca, daquilo que deveria ser uma busca por objetivos de vida, uma busca por algo superior, uma busca pelo desenvolvimento pessoal, uma busca intelectual, se fosse possível, um aumento intelectual, um aumento da capacidade intelectual, um aumento da cultura, um aumento uma busca pela elevação como pessoa. Isso que deveria ser um valor, parece não ter sido muito interessante buscá-lo. Ao contrário, a sociedade parece que faz o cálculo. Se dá dinheiro, é bom. Se não dá dinheiro, não tem por que fazer. Não faz sentido. E isso tem se traduzido numa quantidade que eu não julgo pequena de pessoas com nível de falta de capacidade cognitiva, até mesmo de certa imbecilidade. E o pior de tudo, muitas vezes com recurso. E isso talvez seja a coisa mais feia e triste que eu já vi na sociedade. São pessoas que financeiramente, de uma forma ou de outra, conseguiram ser bem-sucedidas, mas que o nível de ignorância e o nível de imbecilidade é proporcional ao nível de dinheiro que a pessoa tem. E isso deve ser uma tristeza não só para a maioria das pessoas que tem que muitas vezes conviver no meio de uma sociedade dessa forma, de um nível cultural desse tamanho, mas para a própria pessoa. Eu vi esses dias um analista falando sobre o caso da Virgínia, logo após ela ter aparecido na mídia, dando depoimento na CPI das Bets, falando o quanto ela deve ser infeliz, o quanto ela deve ser triste, porque ela tem uma quantidade razoável de recursos financeiros e isso se traduz numa quantidade enorme de opções que ela tem na vida. Só que é como se fosse uma criança, quando você dá tudo o que ela precisa e um pouco mais. Ela não consegue escolher entre as opções que você oferece para ela. Se são muitas opções, se são opções de forma demasiada, ela roda e não consegue escolher o que ela quer e acaba ficando até mesmo triste de tantas opções que ela tem e ela não sabe o que faz com aquilo. E a Virgínia é um caso muito
parecido, né? Por que que isso ocorre nas crianças? Porque ela não tem maturidade suficiente para escolher entre uma coisa e outra, ela não tem a capacidade de planejar a utilização daqueles recursos que ela tem ou daquelas opções que ela tem, cada um no seu tempo mais adequado. Ela não consegue organizar essa quantidade de recursos. Se você injetar numa criança, se você inserir muitas opções de brinquedo, de lazer, de tudo, ela não vai saber o que fazer e vai ser uma criança infeliz. Ela vai perceber que aquilo traz mais problemas para ela do que felicidade ou soluções, né? E para um adulto, quando ele ganha muito recurso financeiro, mas não evolui proporcionalmente o seu desenvolvimento pessoal, ele não evolui como pessoa, né? Ele não evolui na cultura, ele não evolui na vivência com a sociedade, ele não evolui nos outros aspectos da vida, ele só evolui no dinheiro. Acontece muito com esses chamados emergentes, né? Aquelas pessoas que saem de uma pobreza às vezes extrema e saltam para um patamar de vida muito diferente daquele que eles tinham lá no começo, na sua origem, né? É a mesma coisa para a criança. A Virgínia talvez passe realmente por isso, né? Porque ela, não sei de onde ela veio, não sei a origem, não conheço a história dela, mas me parece ser uma pessoa que não tinha uma base tão estruturada assim financeiramente e muito distante do que ela tem hoje, né? E ela, por isso, comete aqueles exageros, né, com tudo que ela conquistou, né? E ela provavelmente deve ter uma vida pessoal muito pouco equilibrada por conta desse excesso de recursos financeiros. E com isso eu quero dizer que a sociedade, quando se baseia em recursos financeiros, ela vai passar por esse processo, né? Se eventualmente a pessoa que busca muito dinheiro e não busca nada do resto, ela vai chegar nesse nível de infelicidade extrema, né? Eu já ouvi relatos também de outros famosos, principalmente cantor sertanejo, que é um exemplo até que eu costumo dar aqui, porque há pouco tempo eram eles os emergentes, né? Na maioria dos casos saíam de uma vida muito simples para uma vida com muitos recursos financeiros, mas uma vida totalmente atribulada, uma vida com pouco tempo para planejar o que fazer com aquela mudança e trazia muita infelicidade, depressão em alguns cantores e famosos desse mundo. E isso é triste em perceber que a sociedade, aquelas pessoas que ainda não atingiram esse nível financeiro, acabam sonhando, ou com essas pessoas, é triste ver que essas pessoas acabam tendo por objetivo de vida ter um sucesso financeiro, alcançar somente, elas focam somente nisso, né? Ter um recurso financeiro suficiente para comprar o que elas quiserem, sendo que aí mora talvez o maior nível de infelicidade das pessoas, né? Dinheiro não é o problema, claro que ter uma vida com recurso é muito melhor do que ter uma vida sem recursos financeiros. Mas o que eu quero dizer é que se isso não vier acompanhado de todas as outras coisas, isso não vai te trazer felicidade, se é isso que a maioria das pessoas no fundo busca, né? E não são pessoas somente as totalmente desestruturadas, aquelas que saem de origem muito simples. Pessoas até com nível um pouco melhor, né? Pessoas da classe média. Eu tenho ouvido pessoas dizendo que não é importante você se graduar, cursar uma graduação, né, numa universidade, numa faculdade, porque ela já ganha o suficiente sem fazer graduação. Em muitos casos isso acontece mesmo, né? Às vezes herdam
negócios da família ou por outros motivos, já têm um patamar de vida razoável e desprezam todas as outras coisas como se isso não fosse importante. Então veja como isso tem degradado a sociedade. Esse sentimento de que a sociedade às vezes tem sido um pouco mais ou muito mais superficial, ela tem uma tendência de ser uma sociedade mais rasa, com valores mais escassos, né? Ou seja, poucos valores morais, porque tudo se baseia no dinheiro. E isso a pessoa casa, descasa, separa, namora, não namora mais, namora um, namora dois, vive de forma sem muita regra, tudo é muito relativizado, né? Cada um tem as suas verdades, as suas opiniões, e tendo recurso financeiro, tendo dinheiro, isso é elevado, né? É piorado, porque aí sim a pessoa acredita que pode fazer o que quer, né? Sem seguir nenhum padrão ético ou moral. E os valores enquanto sociedade vão se perdendo cada vez mais à medida que as pessoas vão conseguindo ter esse objetivo de ganhar dinheiro, simplesmente, alcançado. Então, eu escutei uma filósofa falando também outro dia que no passado eram as carroças, depois vieram os carros simples, depois vieram os carros mais modernos, depois veio o avião, nave espacial, veio o computador, depois veio a internet. Hoje nós temos aí à disposição a inteligência artificial. E, portanto, os equipamentos e a tecnologia como um todo evoluiu muito. E ela vem evoluindo cada vez mais rápido, né? Da internet para a inteligência artificial foi um salto enorme. Da inteligência artificial para o que vem depois vai ser um salto ainda maior e muito mais rápido, né? Mas ela fez a seguinte pergunta: e a sociedade e os seres humanos evoluíram na mesma proporção? E a resposta primeira é que, a princípio, não, né? Dá a impressão que as pessoas, de forma geral, não evoluíram na mesma proporção, muito menos na mesma velocidade. Como pessoa, como princípios, como valores, né? Ela tem se perdido nesse caminho e nessas opções que vão aumentando conforme a tecnologia, principalmente, vai avançando. Então, desse modo, eu acho que a análise que nós podemos fazer é se nós, né, estamos evoluindo, nós estamos pensando em ser melhor como pessoas, em ter objetivos de vida, não só ter a capacidade de planejar a sua vida, mas ter um objetivo grande. Quais as pessoas que você conhece ou você mesmo se envolveu em grandes projetos, em projetos que te desafiem, projetos que te exponham como pessoa, como profissional, mas que isso seja por um objetivo nobre, um objetivo de ajudar alguém ou de ajudar a sociedade de alguma forma, com aquilo que você já construiu na sua vida. Ou dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, você propôs projetos grandes que envolvam a família, que tragam eles para participar desse projeto, e que isso desafie cada uma dessas pessoas, né, dentro da sua própria casa, que isso mexa com eles a ponto deles terem que se arriscar num nível mais alto do que eles estão acostumados. Isso também faz as pessoas evoluírem. Isso também
traz uma evolução como pessoa quando você se arrisca num projeto e que você arrisca perder aquilo que você já construiu anteriormente. Quando você se lança para alguma coisa nova, em prol de alguém ou de um objetivo comum, né? E isso te faz se desafiar a ponto de arriscar perder tudo que você já tem como garantido. Isso também te eleva a um degrau acima, né? Isso também te faz avançar como pessoa. E é isso que falta em muitos, né? Enquanto eles estão buscando dinheiro, eles estão dispostos a fazer tudo, né? Até porque muitos não têm nada. Então aí é fácil você se arriscar quando você não construiu nada ainda. Mas a partir do momento que você construiu alguma coisa e você se lançar num novo projeto que muda às vezes totalmente a direção, deixando para trás ou arriscando aquilo que você já construiu que é significativo, isso também te evolui como pessoa. Então é isso que talvez a sociedade tenha que buscar cada vez mais. E não é isso que eu tenho visto principalmente em países subdesenvolvidos, inclusive o Brasil, não é? Essa busca incessante e cega por dinheiro tem feito a sociedade certamente evoluir, e por isso talvez nós tenhamos diversos problemas na convivência, por isso talvez esse distanciamento entre grupos, né? Entre essa desigualdade entre as pessoas e essa falta até mesmo de respeito nas relações, se dá muito por conta dessa falta de base cultural, de base moral e talvez dessa busca por uma evolução intelectual e não uma busca por valores morais e não valores simplesmente monetários.